E agora a gente tem um convidado especial aqui para uma entrevista para falar um pouco sobre o cenário econômico brasileiro e falar sobre, né, para onde caminhamos, para qual precipício, Sté e professor André, para qual precipício a gente vai? Em qual poço a gente vai cair? Carlos Dias é um analista econômico, também participa do Instituto Democracia e Liberdade, o IDL. Não sei se a gente tem o print aqui para colocar para vocês. E também participou do Terça Livre, né? Então, queria dar boas-vindas para o Carlos aqui, olha só, Instituto Democracia e Liberdade. Queria dar boas-vindas para o Carlos. Bom dia, Carlos, tudo bem? Marco Antônio, muito obrigado. Bom dia a você, bom dia, Esther, bom dia, Marcílio. É uma alegria imensa estar no Fio Diário. Pô, obrigado, a alegria é toda nossa. Professor, eu queria já trazer um ponto aqui que muita gente tem falado, inclusive toda hora no chat tem alguém falando da cotação do dólar, né? E eu queria ouvir também sobre essa desvalorização do real, né? Tem uma notícia aqui do ano passado, real desvaloriza, 18 de dezembro, tá? Só para contextualizar. Real desvaloriza 21,5% em 2024 e depreciação se aproxima da pandemia. E eu acho que a gente pode, de alguma forma, mostrar para a audiência, né, a importância, a relevância, na verdade, dessas matérias dentro do contexto atual que a gente vive, porque a gente não está enfrentando uma crise externa como a gente teve durante a pandemia. E o cenário é cataclístico. Faz sentido isso? A gente tem que se preocupar com esse cenário econômico atual do Brasil? Você tem toda a razão. Eu procuro classificar o Brasil assim dentro de uma linha de inteligência, né? Porque o Brasil vamos chamar assim, um porte estratégico para o mundo, né? E nós temos inimigos internos e externos. O que nós vemos hoje operar com grande frequência e força são os inimigos internos do Brasil. O Brasil não é um projeto de nação, um projeto de crescimento, absolutamente nada. Nós temos pessoas que se aproveitam da estrutura econômica, da força e da potência do país para o enriquecimento ilícito e para a manutenção do poder. Essa gente que está aí, essa camarilha que tomou conta do Brasil a partir de 2023, ela desestruturou toda a economia brasileira. Então, um dos pontos centrais, a força, né, de um país é a sua moeda. São seus símbolos também, mas a moeda é um símbolo mais, assim, eu diria, efetivo, porque tem consequência natural no dia a dia da população. Então, é o poder de compra, é a capacidade de gerar poupança, é a possibilidade, por exemplo, de você ampliar, né, seu nível de estudo, de formação, aquisição de bens. Então, quando você destrói a moeda, você corrói a estrutura econômica e a possibilidade de desenvolvimento. Porque, ao contrário do que se pensa, o acúmulo econômico ele gera benefícios e progressos, porque ele permite um planejamento de uma maneira muito clara das vontades do consumidor e não do Estado. Então, o que nós estamos vendo é o contrário hoje. O Estado se apropriando das riquezas do setor produtivo e gastando dentro das linhas de interesse da sua própria expansão e manutenção. Então, só para você ter uma ideia, hoje, o planejamento de aumento, por exemplo, de servidores públicos é 27%. Estão botando orçamento para esse ano, né? E, ao mesmo tempo, você não vê, por exemplo, uma desregulamentação do campo econômico e uma diminuição, por exemplo, da carga tributária e da simplificação do sistema. Então, o que acontece com o Brasil é extremamente surreal, porque nós somos um país de altíssima potência econômica, inclusive, assim, in natura, né? Eu vi o Marcílio falou aqui sobre a Amazônia. A Amazônia, na verdade, é a fronteira de desenvolvimento do país. E nós temos um código florestal que impede o desenvolvimento e a exploração de recursos naturais. Então, resumindo e fechando, eu dizendo o seguinte, dos inimigos internos, existem pessoas que nasceram no Brasil, que têm a certidão de nascimento, mas eu digo a vocês, eles não são brasileiros. O Lula não é brasileiro, a estrutura político-jurídica do país não é brasileira.
Eles trabalham para a destruição do país, da subordinação desse país a estruturas, vamos dizer assim, internacionais, não daquelas antigas histórias brisolistas de perdas, nada disso, aquela estupidez antiga. Não, eu estou falando, na verdade, de um país que pode se impor como a terceira e quarta economia do mundo nos próximos 5 anos. E nós somos governados por idiotas e malandros. Adorei, obrigado. E queria, Sté, tem uma pergunta para o professor? Desculpa, estava com o microfone fechado. Idosa. Então, eu vejo, o que eu tenho agora, não é nenhuma dúvida, na verdade, é só para fazer uma constatação de fato. Você falou bem agora ao final, somos governados por idiotas e malandros. Me parece que tudo isso não é incompetência, parece que é um projeto de destruição de país. Tá? Eu me recuso, ainda que o brasileiro tenha tido a insanidade de votar numa pessoa que não apresentou um plano de governo, tá? Porque foi isso que o Lula fez na campanha, ele não apresentou um plano de governo, principalmente, sobretudo na área econômica, ele simplesmente falou, vamos tocar o barco como tiver que ser, e entrou e está praticamente concluindo um projeto de poder de pilhagem. Então, eu queria saber se você também tem essa mesma impressão, professor, que isso é planejado e não mera incompetência. Sem dúvida. O Brasil é uma das maiores potências do mundo. Então, isso não vou me cansar de falar e vou ser repetitivo para que as pessoas entendam que nós não temos vocação para o não progresso, o não crescimento, a destruição. O Brasil mostrou, inclusive no período da pandemia, um momento crítico, né, do mundo, uma pandemia provocada, né, e que ele tem a capacidade de reagir a ações econômicas deletérias, como foi o caso da pandemia, de uma maneira muito rápida. Foi o país que melhor enfrentou esse problema. Então, nós temos recursos potenciais fortíssimos, né? Minérios especiais, uma bacia, por exemplo, petrolífera fantástica, quer seja dentro do ambiente do terreno brasileiro, da parte sedimentada, da parte, por exemplo, do mar, né? E nós estamos discutindo, por exemplo, transição energética. O Brasil está apostando 200 bilhões em gasto disso aí de Estado, transição energética, quando nós temos recursos naturais extremamente fáceis para o desenvolvimento, baixar o custo da energia, por exemplo, a energia eólica, nós temos energia hidráulica, nós temos uma fonte imensa de recursos naturais e de energia limpa que podem produzir, sem dúvida nenhuma, um crescimento fantástico. O Brasil, na verdade, ele está sendo, eu diria, sabotado por uma elite econômica, política e jurídica que quer ter o controle do país para os seus interesses pessoais. O Brasil está sendo pilhado mesmo, e são os novos piratas, né? Mas antigamente essa visão do pirata tinha aquele romantismo, né? Aquela coisa, não, mas hoje nós estamos vendo o seguinte, como você pode produzir 60 milhões de pessoas, né, em idade produtiva e colocá-la, por exemplo, como Bolsa Família. Você tem 40 milhões de pessoas, por exemplo, aposentadas, que merecem uma aposentadoria digna e usufruir daquilo que contribuíram para o crescimento do país. Se junta a isso jovens, por exemplo, que não podem trabalhar e sequer têm capacidade de oferta para eles de estudo. Então nós estamos falando aí em torno de 120 milhões de pessoas que estão totalmente fora do processo produtivo. Você tem 35, 40 milhões de pessoas trabalhando para que essa estrutura gere alguma coisa. E o Brasil consegue. O Brasil ainda consegue gerar alguma coisa que não leve a um caos absoluto. Então, o grande problema nosso é que a estrutura do Estado, o Estado, na verdade, desculpa assim, só para sintetizar, não quero me alongar, o Estado é o verdadeiro ladrão. Essa que é a verdade. O Estado é o verdadeiro ladrão. Ele tira os recursos do setor produtivo, se apropria dele para seus gastos e manutenção da sua própria máquina, da sua própria equipe e dos seus próprios interesses. Então, por exemplo, falando rapidamente da dívida, quando você tem uma dívida muito alta, o recurso que o Estado tem através do crescimento dos juros, ele extrai recursos líquidos do mercado para a sua automanutenção. Ao mesmo tempo, o seu Zé da padaria, que precisa, por exemplo, de um microfinanciamento para comprar uma cafeteira, empregar mais alguém, abrir mais um espacinho no seu bar, ele vai ter que pagar uns juros, por exemplo, de 40% ao ano,
né, para concorrer com o governo, só que o negócio dele não retorna 12%. Então ele não tem como ampliar. Então, quer dizer, o Estado ele faz exatamente isso. Ele liquida com a possibilidade de expansão de uma economia natural, porque a economia é a força motora das pessoas. A economia ela é meio, ela é estímulo, é forma técnica de agir. Ela não tem um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o projeto do país. É um projeto de crescimento, de liberdade, de ação comum, de irmandade, vamos dizer assim, de convergência de interesses, de estruturas, por exemplo, culturais diferentes que formam o país. Mas é uma nação impressionante, né? Você vê que com a colonização que teve, conseguimos manter uma estrutura de tamanho que é invejável no mundo. E você vê essa mediocridade campeando no campo político, no campo econômico, e essa mediocridade jurídica aí de interpretação ofensiva, né? Enfim, ofende qualquer pessoa que tem bom senso, não precisa nem ser PhD em economia, pós-doutor. Qualquer pessoa que tem bom senso consegue começar a enxergar isso, né, professor? Isso, não, sem dúvida. E ao mesmo tempo você vê que a coisa é tão ridícula assim, e é tão criminosa, que você coloca o Haddad, né, no Ministério da Economia. Então, quer dizer, a Fazenda. Então, quer dizer, uma coisa como essa, por exemplo, você vê uma classe política medíocre, né? Inclusive a nossa, chamada conservadora, supostamente, né? Vota um arcabouço fiscal que faz uma concentração formal na estrutura do Estado, e depois entrega uma política tributária que, na verdade, continua fazendo uma operação de confisco, que é exatamente capitulada na Constituição como proibida. Quer dizer, então é um negócio impressionante. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. E aí essa classe política nossa está fazendo a votação. Quer dizer, eu não vi, por exemplo, do nosso lado, né, nenhuma defesa veemente, né, de uma desregulamentação, diminuição da estrutura. Primeira reforma que tem que ser feita, a mãe das reformas, é a reforma administrativa, é a redução do tamanho do Estado, é o custo do Estado. O dinheiro circula na atividade produtiva. Não é no Estado. O Estado, na verdade, ele se endivida para circular dinheiro. Então, ele gera inflação, ele gera alto custo, e aí quando as pessoas confundem, né, porque a inflação é um fenômeno monetário, tá certo? Então é emissão, é dinheiro, etc. Aquele custo de vida que se fala, porque aumentou o preço. Aumentou o preço porque o custo dos bens e serviços aumentaram, os insumos aumentaram. Então o empresário tem que aumentar, porque senão ele não tem capacidade de reprogramar seus estoques, fazer compra, colocar os bens e serviços à disposição da população. E como isso fica mais caro, menos pessoas têm acesso. Então é essa baixa oferta também que gera uma condição de alteração de preços artificiais. Por exemplo, uma das coisas fundamentais que as pessoas não experimentaram, a Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma das maiores empresas provocadoras de inflação no Brasil, porque ela é regida por um sistema monopolista e ela gera variações equivocadas de preços, e ela tem influência direta nos custos fundamentais de logística do país, que é basicamente rodoviário. Então as pessoas não pensam de não privatizar. Privatizar não é entregar para terceiro, privatizar é para você ampliar a oferta de bens e serviços e você diminuir custos que possam, sem dúvida nenhuma, serem assumidos pela sociedade. Então, E é importante essa conjunção que o senhor está falando de desregulamentação com privatização, porque o que a gente fez e continua fazendo, né, infelizmente aqui no Brasil, é só concentração de monopólios e oligopólios e oligarcas que têm interesse na exploração desse capital político que eles têm para criar, né, para acabar com a liberdade de concorrência, a livre concorrência. Que, para mim, é um dos pontos, assim, é muito triste no Brasil a dificuldade que você tem para acessar vários serviços, que eles chamam de serviços públicos. Você fica refém. Aqui a gente é refém de uma prestadora de serviço de energia, que é a Enel. Né? Você vai em várias cidades nos Estados Unidos, você consegue trocar. Você consegue trocar. A fatura veio alta, você troca. Você troca. Né? Então, muito legal, professor. Eu queria abrir para o professor André fazer uma pergunta para o senhor também. Tudo bom, professor? Prazer.
recebê-lo aqui. E a minha pergunta é a seguinte: no Brasil é um país, historicamente, a gente falou de malandros, né? E nós somos realmente, talvez essa seja uma característica que nós devemos levar em conta, né? Os nossos heróis literários são Macunaíma, que tinha como slogan "Ai, que preguiça", e o Leonardo, filho do Leonardo Pataca, no Memórias de um Sargento de Milícias, que abre a nossa literatura aqui a partir da malandragem, a época carioca e tal. A gente talvez tenha isso bem representado hoje nesse governo, né? Esse espírito. Talvez seja um espírito que está bem incorporado na cúpula do governo. A minha pergunta é: a solução, é possível uma solução, ainda que técnica, dentro desse governo, ou o fato desse espírito, até dessa cultura governamental que existe dentro do PT, que parece se manter, inviabiliza toda e qualquer solução que seja capaz de dar algum sossego ou tranquilidade ao mercado? O caminho hoje, com relação a uma mudança de uma reversão econômica, eu acho muito difícil, inclusive porque a intenção não é encontrar solução. A intenção é complicar cada vez mais e criar dificuldades e ampliação de problemas para o país. Nenhum desses membros desse governo eles estão dispostos a criar saídas, por exemplo, para crescimento do país, desenvolvimento, autonomia, porque, na verdade, a economia ela se coaduna com a liberdade. Né? É a motivação interna que faz com que você busque o progresso, desenvolva, né? Queira o bem próximo, trabalhar para o bem comum, esperanças cristãs, né? Não essas aí de discutir se tem 5 banheiros em escola, entendeu? Você colocar, enfim, recursos em estruturas culturais deletérias. Então, esse governo ele não tem saída, absolutamente não tem saída. O povo é que precisa enxergar um pouco mais isso. E os nossos lados, assim, do ponto de vista político, que são relevantes, eles devem voltar a um certo protagonismo de liderança, porque não existe mudança sem sacrifício. A vida é sacrifício, a vida é doação, a vida vamos chamar assim, é uma contramarcha, né, em relação àquilo que quer nos prender. Então não adianta, que não vai ter mudança sem sacrifício. Eu vejo muito nesse nosso grupo, por exemplo, do 8 de janeiro. Eles estão pagando de forma inocente por aquilo que muitos de nós fomos incapazes de agir na direção correta e na força adequada para enfrentar o sistema corrupto que se apossou do país. Então, onde há, por exemplo, a covardia, não tem espaço para virtude. E toda a história do mundo, ela coloca claramente os heróis, né, como mártires. Eles não chegaram na ponta de um lugar e foram para um bar tomar um café e resolveram o problema. Não. Antigamente você tinha duelos, você tinha espadas, você tinha enfrentamentos, né? E a história foi assim. E nós, vamos dizer assim, recuarmos da briga honesta, porque eu não estou falando de fratricídios, não estou discutindo guerras inúteis. Eu estou dizendo, por exemplo, a questão da Segunda Guerra impactou muito o que nós estamos vivendo hoje. Porque aquele armistício final, em que a gente, por exemplo, permitiu que o avanço do comunismo tomasse leste europeu, ela foi uma derrota. A Segunda Guerra não foi uma vitória dos aliados. Foi uma derrota, porque a gente permitiu, por exemplo, que uma mentalidade destruidora do corpo e da alma se apossasse de estruturas físicas de países que foram derrotados. Então, quer dizer, era muito mais, na minha visão, respeito àqueles que pensam diferente nesse aspecto, né, era muito mais visão para nós enfrentarmos e colocarmos a Rússia dentro da sua potência normal e aspecto, e jamais conciliar, por exemplo, uma metade de uma Alemanha, uma Polônia de presente. Né? Que história é essa? Então, quer dizer, nós recuamos na história, com uma falsa paz, e nós não encontramos a paz, encontramos a destruição. E colocaram Cuba no
né, na nossa América Latina, a expansão comunista crescendo, e nós aqui, né, discutindo, né, as melhorias, os avanços, né, de uma sociedade que não foi prova apenas para destruir, porque o que destruiu o comunismo, eu encerro aqui, foi exatamente a potência da fé humana, no sentido da busca da liberdade e da transcendência, que esses caras querem retirar de toda a sorte. Então, aquela nossa alegria, que a gente aí, remetendo aí, eu encerro de fato, ela vinha disso, desse espírito interessante de que os problemas se resolvem. Não é a malandragem no sentido de dar um golpe em alguém. Era no sentido que existia alguma força superior e que o homem se assenhorava disso, e ele dizia, porra, eu vou ter uma solução, vai dar o problema, eu vou sair para trabalhar, vou botar uma gravata e tal, e vai acontecer alguma coisa positiva. Mas hoje não. Hoje a gente perdeu a esperança, a gente meramente tem expectativas. É muito legal, professor, o que o senhor está falando, porque eu comentei ontem sobre isso, né? Eu estava falando sobre o documentário do Churchill, do Netflix, que o pessoal chamava ele de belicista e de comprador de briga. Não passou, né? Mal terminou a Segunda Guerra, ele já estava fora do cargo, né? Perdeu a eleição. E ele estava avisando, falou, ó, a gente tem a cortina de ferro aqui, cuidado, isso daí é muito pior do que parece. Ele queria comprar essa briga e as pessoas estavam cansadas de lutar, e só que esse raciocínio, né, meio que entreguista, é uma coisa que não pode estar dentro de um espírito de alguém que quer lutar pela liberdade contra esses regimes. E hoje o que a gente vê é a reprodução, é copia e cola, é Ctrl-C, Ctrl-V de regime fascista e nazista. A Polícia Federal, não é à toa que o professor André, a Esté, a gente fala da Polícia Federal brasileira com uma nova Gestapo. Os caras estão caçando judeu. Teve a decisão do TPI, eles estão caçando judeu aqui no Brasil. A Polícia Federal emitiu um comunicado falando, não, veja bem, essa investigação, será que vai continuar? Puf! Colocaram em sigilo. Eu sei quem alertou, né, sobre a movimentação que estava acontecendo para o cara conseguir sair do Brasil. A gente vai entrevistar, inclusive, pelo menos do ponto de vista fático, quem entende da história e sabe o que está acontecendo, o Kadima, amanhã, aqui no Show da Manhã, para falar sobre isso. Mas o cara saiu por um triz do país. Ele ia ser preso. Soldado israelense que, inclusive, sobreviveu ao Festival Nova lá, né? Que foi aquele massacre do 7 de outubro. Então, professor, muito legal. Eu queria te agradecer, não queria mais por tomar seu tempo, mas queria muito te agradecer. Vamos falar mais de economia também. A gente tem muitas perguntas para o senhor aqui, para falar sobre Drex, para falar sobre Pix, para falar sobre muita coisa. Mas eu queria agradecer demais a sua participação e portas sempre abertas aqui no Show da Manhã. Vai ser um prazer a gente conversar mais sobre todos esses temas, professor. Marco Antônio, Esther, professor Marcília também, eu agradeço muito a gentileza do convite, só queria deixar uma rápida consideração. O que nós precisamos é retomar as nossas bandeiras. Eu, por exemplo, eu sou católico, apostólico romano e tenho uma restrição profunda da Helder Câmara. Mas ele tinha uma frase importantíssima, que ele dizia, bandeiras certas nas mãos certas. Perfeito. Então, você vê, nem todo mundo é tão ruim 100%, né? Então é isso. Eu acho que nós precisamos retomar nossas bandeiras, e o campo conservador precisa enfrentar essa realidade, parar com esse mimetismo, né, de ficar negócio de mídia, etc., só conversinha, e ações concretas, né? E reverter o Brasil. O Brasil tem uma chance de reversão em 2 anos, eu digo a vocês, em 2 anos, e a gente explorando os recursos naturais da Amazônia, entendeu? Nós somos os Estados Unidos da América do Sul. Deus nos abençoe, muito obrigado, uma honra imensa participar com vocês aqui. A honra é toda nossa, professor, e queria chamar o pessoal que está assistindo, ó, se vocês gostaram da entrevista, sigam o professor. No Instagram, Instituto_IDL. No YouTube tem o canal também, canal Instituto IDL, Democracia e Liberdade. Busquem lá no YouTube. E no X, Carlos... desculpa, eu não estou enxergando direito. É OF? É o mesmo do IDL, é o mesmo do IDL.
Ah, tá, o mesmo do IDL. Fantástico, perfeito. Instituto _IDL, perfeito. Obrigado, professor. Obrigado pela participação. A honra é toda nossa.